bem, pessoal. Vamos agora tratar daquele material que é agravo de instrumento, peças e informação ao primeiro grau. Eu sempre coloco esses materiais, eu já falei para vocês, eles são inéditos, feitos nesse momento, em virtude da pandemia, porque eles são mais coloridos, mais didáticos, né? Tem umas linhazinhas. Já falei que eu não sou muito boa nisso daqui, mas enfim, vamos tentando, né? Importante que vocês entendam. Vamos tratar dos artigos 10, 17 e 10, 18. É importante que eu faça uma introdução para vocês explicando o quê? Que antes o processo ele era só físico. Agora ele está numa fase intermediária, alguns físicos, novos eletrônicos, e no futuro, né, tudo eletrônico. Então tem umas coisinhas assim no CPC que se reportam ao físico e ao eletrônico, então vocês têm que compreender essa dinâmica. Então olha ali, ó. Artigo 10, 17. Existem peças que devem ser juntadas ao agravo de instrumento. Aliás, por que o nome agravo de instrumento? O instrumento são essas peças que o advogado, né, ele junta para levar para o tribunal com o agravo de instrumento dele. O agravo é o recurso, são as razões, e o instrumento são essas peças. E ali eu coloquei para vocês. A razão para juntar as peças consiste no fato de que o processo está no primeiro grau, enquanto o agravo é interposto no tribunal. De modo que para o tribunal verificar algumas questões, as peças são importantes. Então, por quê? Porque o tribunal ele tem que saber algumas coisas do processo, não só aquilo que eu conto. Até porque quando a gente faz um recurso, a gente conta a nossa versão e puxando o braço para o nosso assado. Aliás, eu não vou recorrer, né, para colaborar com os outros, eu vou recorrer para colaborar comigo, né, vendo a esfera do cliente, é claro. Então, o tribunal ele quer peças para compreender melhor o negócio, porque o advogado ele conta, né, a sua versão. Então ali, eu botei de novo para vocês, o primeiro grau o juiz profere interlocutória, e o processo continua no primeiro grau, e o agravo é interposto diretamente no tribunal. Assim, o que deve ser juntado ao agravo de instrumento conforme 10.17? Peças obrigatórias. A petição inicial, uma cópia, cópia da contestação, cópia da petição que ensejou o agravo, se não for qualquer uma das mencionadas, decisão agravada, a certidão de intimação de seu agravado ou outro documento que comprova a tempestividade. E as procurações de advogado do agravante e agravado. Ainda não esqueçam, tem que pagar o preparo, juntar a guia de custas. E podem ser juntadas, de acordo com o artigo 10.17, outras peças que se entendam importantes. Vocês vejam no auge do processo físico, porque hoje, por exemplo, nenhum agravo é físico, são todos eletrônicos. Mas quando era processo físico, agravo físico, a gente tirava cópia do processo capa a capa. E por quê? Porque tinha medo que faltasse alguma peça que eles considerassem importante, havia um rigorismo muito maior, porque, por exemplo, se hoje o relator vê que falta, né, alguma peça, depois vou explicar para vocês o eletrônico, o relator intima para suprir, vai lá, copia, traz aqui. Antigamente não havia isso. Então essas peças, né, elas são feitas para facilitar que o tribunal entenda a controvérsia. Muito importante a observação 1 que eu botei para vocês, ó. Se não houver algum desses documentos nos autos, por exemplo, o réu não foi citado ainda, então não tem contestação. Na petição inicial, o autor pediu uma liminar e o réu ainda não foi citado. Tá, mas o que faz? O advogado vai dizer, olha, deixa de juntar a contestação porque o réu ainda não foi sequer citado. E é o advogado que declara. Antigamente a gente ia pegar uma certidão em cartório, não precisa mais. Claro, se o advogado estiver mentindo, ele que vai responder por isso. Por quê? Porque se ele estiver mentindo, isso daí você sabe, até é crime, né? Falsidade ideológica. Então, o advogado, simplesmente ele sozinho, pode declarar, olha, tal peça não está nos autos. E já sabe, se faltar alguma peça, o relator intima, né, para juntar. Agora, eu coloquei para vocês letras garrafais, cor laranja. Há outra pergunta bem importante a ser feita. Se o processo for eletrônico, é necessário juntar essas peças ao agravo de instrumento? Não. Na verdade, eu vou dizer para vocês assim, ó, não há se há necessidade ou não. Eles não... Eu me lembro que no TRF, logo que veio o sistema de botar assim, ó, não junte as peças. Não é para juntar. E por que não? Porque se o meu processo é eletrônico, o tribunal, para ver as peças, para ver o que tem dentro do processo, ele simplesmente vai lá e clica em cima. Está tudo na tela deles. Me lembro que fui falar com uma desembargadora no final do ano passado. Eu fui falar com ela e o processo, até foi um processo que acabou sendo digitalizado. Mas está lá tal coisa. E na hora que ela fez, ela clicou
no processo. Onde que está, doutora, me ajuda aqui? E a gente junto localizou aquela peça. Por quê? Porque o processo está disponível, porque ele é eletrônico. Então, se ele é eletrônico, não tem necessidade de juntar as peças, porque o tribunal tem livre acesso a essas peças. Então, a resposta é não nos termos do 1017. Se tratando de processo eletrônico, não precisa juntar peças, porque os magistrados têm acesso aos autos, né, de todos os processos eletrônicos. Simples assim. Então, a questão das peças para juntar é quando o processo é físico, porque o tribunal não vai ter como compreender a controvérsia. Segunda questão desse mesmo material é a história da informação de interposição e juntada da cópia do agravo ao primeiro grau, que é o artigo 1018. O 1018, ele é muito inspirado no tempo do processo físico. Então, o 1018 diz assim, ó, que o agravante tem um prazo de até 3 dias para ir lá no fórum onde corre o processo, no primeiro grau, juntar uma cópia do agravo e dizer as peças que juntou no tribunal. Vocês vejam. Por exemplo, o processo está na comarca de Uruguaiana. Comarca de Uruguaiana, certo? O processo está lá. E a pessoa agravou aqui no tribunal. Então, o que ele tinha que fazer? Pegar a cópia do agravo e levar lá em Uruguaiana, que é onde corre o processo. Essa era a função, e é a função dependendo do caso. Vocês vejam, e até 3 dias após interpor o agravo. Se eu interpus o agravo hoje, eu tenho mais 3 dias úteis, é claro, para fazer isso. Mas existem 2 circunstâncias a serem relevadas. Eu trabalhei o material, inclusive, em cima das circunstâncias. Circunstância 1. Não será o juiz de primeiro grau que intimará o agravado para contrarrazões, mas sim o relator no tribunal, que vai providenciar essa intimação. Falei para vocês. As contrarrazões são a resposta do agravo. Quem é que vai intimar o agravado? O próprio relator no tribunal, porque tudo é feito no tribunal. Circunstância 2. Há outro detalhe. O agravante interpõe o recurso de agravamento no tribunal, de modo que, em tese, o juiz no primeiro grau sequer ainda sabe do recurso interposto. Levando em conta essas 2 circunstâncias, o 1018 refere que o agravante tem até 3 dias para comunicar que juntou o agravo, para comunicar que agravou, juntando cópias, e as peças, informando as peças que juntou. Aí eu digo assim, por qual motivo fazer essa informação de acordo com as circunstâncias? E aqui vem a resposta. Circunstância 1. Vocês pensem só. Imaginem que o processo é físico, que tudo físico, não existe no processo eletrônico. Imagine o seguinte, não é eletrônico. Eu vou lá no tribunal e apresento o meu agravo de instrumento. E eu não junto lá em Uruguaiana, no nosso exemplo. Não juntei. Quando o relator do tribunal intimar o agravado para contrarrazões, como é que ele vai impugnar meu agravo se ele não tem as razões do agravo com ele, se ele não tem cópia do agravo? Em tese, ele teria que vir lá de Uruguaiana até o tribunal para ter acesso às razões. Vocês pensem antigamente, a Justiça Federal não tinha processo eletrônico. Sim, você sabe que o processo eletrônico é 2004, a federal aqui, nossa, inclusive, pioneira, mas antes não existia. O TRF é aqui em Porto Alegre, TRF4, mas ele é Paraná e Santa Catarina. Ele fica situado em Porto Alegre para os 3 estados. Vocês imaginam uma pessoa lá em Cascavel, tem um processo que o juiz lá proferiu uma interlocutória, agrava aqui no TRF. Imagina tudo físico. Aí o agravado é intimado lá em Cascavel para impugnar o agravo de instrumento, contra razões. Como é que ele ia ter acesso às razões do agravo de instrumento? Vindo até Porto Alegre? Pedindo para alguém? Pagando? Complicava muito. Por essa razão, o CPC dizia o quê? E diz, olha, se o processo é físico, o agravante em até 3 dias junta uma cópia lá na comarca onde corre o processo, junta uma cópia do agravo. E por quê? Porque quando o agravado for intimado para responder o agravo, ele não precisa vir até Porto Alegre. Ele vai lá na própria comarca e vê o que está escrito. Por isso que eles dizem, se o processo é físico e o agravante não fez isso, e o agravado der do agravante, olha, o agravante não comunicou nos 3 dias. O agravo de instrumento é inadmitido. Parem bem. Se o agravante do processo físico não comunicou naquele prazo de até 3 dias, e o agravado deda, o agravo de instrumento é inadmitido. Às vezes, se o agravado não deda, é porque ele não teve prejuízo com isso. Em tese, o agravo de instrumento é admitido. Agora, vocês olhem só. Considerem
o seguinte, vai até bater para vocês assim, ó. Pergunta importante, se o processo é eletrônico, há dificuldade para o advogado que atua em outra comarca, que não é sede do Tribunal do Recurso, em acessar o agravo? Essa pergunta é importante. Vocês vejam, eu contei toda uma história de processo físico, deslocamento. Agora eu estou para vocês. O cara está lá em Cascavel e o agravo de instrumento foi interposto aqui no TRF, em Porto Alegre. Processo eletrônico. Ele tem alguma dificuldade de ver o que tem no agravo? Claro que não. Ele simplesmente clica ali, ele é advogado habilitado no processo, vê o que tem no agravo e vendo o que tem no agravo, ele faz as contrarrazões. Ele não precisa vir até Porto Alegre, está tudo disponível online, vocês sabem disso. Então, a resposta é não. Razão pela qual, se o processo for eletrônico, não precisa prestar essa informação ao primeiro grau. Olhem bem, não precisa prestar essa informação ao primeiro grau. Fica na opção de vocês. Se o processo é físico, vocês têm o ônus de comunicar ao primeiro grau. Porque se não comunicarem, o agravado de dar vocês é inadmitido. Mas se ele for eletrônico, vocês comunicam se vocês quiserem. E agora vem a circunstância 2. O juiz de primeiro grau que proferiu a decisão interlocutória que foi agravada de instrumento, em tese ele não sabe do recurso. Só que há um detalhe importante. O juiz, ele pode se retratar depois de ler o agravo de instrumento. Ele pode dizer assim, olha, pensando bem, eu errei na minha decisão. O juiz de primeiro grau, eu quero voltar atrás. Eu quero me retratar. Isso é previsto em lei, ele pode se retratar, sim. Ele pode se retratar sem problema nenhum. Ele se retrata, comunica para o tribunal e o agravo de instrumento, inclusive, fica prejudicado. O agravo de instrumento não vai ser julgado em virtude disso. Simplesmente ele vai lá, comunica, ó, me retratei, e o agravo de instrumento não é julgado. Então, vocês concordam comigo que quando eu comunico ao juiz de primeiro grau que eu agravei juntando cópia do agravo, tem a chance da retratação. Aí que vem a questão. Se for processo físico, vocês vão comunicar ao primeiro grau juntar a cópia do agravo, porque vocês não querem que o recurso seja inadmitido. Mas e se for eletrônico? Se for eletrônico, vocês podem simplesmente comunicar ao juiz que foi interposto o agravo, pedindo que, se ele quiser, ele se retrate. Aí você não precisa juntar a cópia. E se eu não quiser nem comunicar ao juiz, agora eu não quero mais papo com ele, não precisa. No eletrônico não precisa sequer comunicar ao juiz. Não precisa fazer nada. É no físico que eu tenho que comunicar ao primeiro grau e juntando cópia do agravo. No eletrônico, eu não preciso comunicar, eu não vou juntar cópia do agravo de qualquer sorte, porque é tudo eletrônico. Mas se eu quiser ter a chance da retratação, no eletrônico eu posso comunicar ao primeiro grau que eu agravei de instrumento, pedindo que o juiz analise, pondere e, se possível, né, como de educação, que se retrate. Aí eu fiz para vocês um resumo. Ó, cópias, junto ou não junto? Se for processo físico, tem que juntar. Se não juntar, o relator ordenar juntar, e se ficar inerte, o agravo inadmitido. No eletrônico, não é para juntar cópias. Comunicar ao primeiro grau o processo físico. Tem que comunicar, inclusive, juntando a cópia do agravo. Pois se não juntar o agravo, né, não juntar o agravado, argue o agravo inadmitido. E aí o juiz pode se tratar porque vocês comunicaram. E no eletrônico, não precisa informar. Mas se informar, pode que ser que o juiz se retrate. Então, eu fechei ali o conteúdo fazendo o quadro resumo para vocês. E na nossa próxima aula a gente fecha o conteúdo falando dos efeitos do agravo de instrumento. Espero que estejam entendendo. Vocês têm toda e plena comunicação comigo. Muito obrigada.